Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o nosso culto e quero convidar você a celebrar conosco, a nos lembrar dos feitos, das obras e do quanto o Senhor tem sido bom para conosco, ainda que em meio às adversidades. Por isso eu te convido nesse nosso início de culto a invocarmos o Senhor em oração, a pedirmos a presença de Deus aqui, ou no que nós entendemos pela Escritura, que a presença de Deus já está aqui, mas que Ele avive na nossa memória essa consciência da presença de Deus aqui. Porque às vezes nós caminhamos sem levar em consideração o fato de que Deus está presente aqui. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Deus, nessa hora. Nós te bendizemos por esse domingo, nós te louvamos porque a tua presença, Senhor, é real. Às vezes nós nos esquecemos e às vezes nós caminhamos como se a tua presença não fosse real. Que enquanto louvamos, que enquanto oferecemos as nossas orações, que enquanto abrimos a palavra e pregamos e ministramos, que o Senhor trabalhe em nós, de modo que a nossa fé se fortaleça em Ti, a fim de que o nosso coração se inunde de convicção acerca do fato de que Tu estás aqui conosco. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo em meio às adversidades, os dias maus, Tu estás conosco, Tu és o pastor que nos pastoreia, que nos conduz, ainda que seja no vale da sombra da morte. Nós te bendizemos, ó Deus, e queremos entregar a Ti esse tempo, rogar pelas famílias que, ó Deus, aonde chega essa voz, onde chega, ó Deus, essas imagens, que a Tua presença seja sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família, a fim de que os corações se inundem de gratidão e que todos saibam que Tu estás aqui, que Tu és o Deus vivo e real e que habita em nós e que quer crescer em nós. Louvado seja o Teu nome. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor através das nossas canções.
Graças a Deus, irmãos e irmãs. O Senhor é esse que, conforme a música que cantamos há pouco, é o nosso amado. É esse que nós amamos dentre os milhares. É esse Deus que nos socorre e que, conforme o salmista, é o socorro bem presente, né, na hora da tribulação. E esse é o momento de eu lembrar para você que o Senhor, que é o nosso amado, é aquele que também nos convida a compartilharmos em amor aquilo que Ele nos tem dado, ou um pouco daquilo que Ele nos tem dado. Aquilo que Deus nos dá como recurso é para nossa provisão, é para nossa satisfação, mas é também para que nós nos enriqueçamos na prática das boas obras. O apóstolo Paulo usa mais ou menos essa ideia na sua carta a Timóteo, quando ele fala para os ricos da comunidade, por exemplo. Ele diz que Deus deu recursos a eles para que eles se satisfaçam, para que eles desfrutem das riquezas, mas que também eles sejam ricos em generosidade. Esse é o desafio não só para aquele que superabunda em recursos, mas para todo aquele e aquela a quem Deus tem abençoado, a quem Deus tem estendido a sua mão e derramado graça. Então esse é um tempo de você exercer generosidade, de você crescer em generosidade, em liberalidade, na capacidade de ofertar, de dar, de se entregar, seja para a sua comunidade, mas seja para a sua família, ou até para aqueles que são aos seus olhos estranhos, mas que precisam de socorro, a fim de que vidas e pessoas se dobrem e digam por sua causa ou por seu intermédio, digam graças a Deus, louvado seja o Deus que se revelou em Jesus Cristo, que me assistiu nessa hora, que me abençoou nesse tempo, por meio daquele irmão, daquela irmã, daquele um a um que professa o nome de Jesus. Que assim seja com você, comigo, conosco, nesse tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13, para que nós recordemos um pouco dessa experiência de Jesus com seus discípulos na última ceia. Jesus se reúne com seus discípulos e o texto diz que esse acontecimento de Jesus se reunir com os discípulos ocorreu antes da festa da Páscoa. Jesus já sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus já sabia que era chegada a sua hora. E a partir do capítulo 13, domingo passado, nós meditamos sobre o capítulo 14. E no capítulo 14 também encontramos essa ideia, depois no 16 e na oração de Jesus, no 17, a ideia de que Jesus está se despedindo, está indo para o Pai e tem consciência de que essa hora chegou. E o verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. E aí no verso 31, depois que Jesus ceia com os discípulos, que Jesus conversa com os discípulos, que Jesus lava os pés dos discípulos, no verso 31 diz o seguinte: quando ele saiu, depois que Judas sai, Jesus diz o seguinte: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Até aí. Esse é um momento em que Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. Começa a dizer explicitamente que ele vai para o Pai. Nesse capítulo 13, acontece algumas coisas, algumas revelações vão acontecendo. Eu diria que nessa última ceia, com a conversa que Jesus tem com os discípulos, surge um tipo de crise na vida dos discípulos. Os discípulos entram numa certa crise. Tanto é assim que o capítulo 14, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Os acontecimentos dessa última ceia colocam os discípulos em crise. Já diz um teólogo da Tchecoslováquia, chamado Tomás Halik, que toda crise é uma chance. É uma chance para que a gente mergulhe em algo, numa realidade mais profunda, para que a gente mergulhe num conhecimento de Deus e de nós mesmos mais profundo. Um outro pensador já disse que todos nós passamos por um tipo de crise que ele chama de crise do meio-dia da vida. Pessoas que, quando chegam nessa faixa etária, que para muitos corresponde à metade da sua existência, ou mais ou menos a metade, a maioria de nós vive uma certa crise. Alguns perdem, por exemplo, prazer em relação àquilo que ao realizar lhe dava mais prazer. Mas esse tempo é também para esse pensador um tempo, é uma chance. É um tempo de redescobrir as nossas raízes, redescobrir os fundamentos do nosso ser e da nossa existência. Então os discípulos estão em crise. Se nós não soubermos lidar com as crises, elas podem nos lançar em uma amargura, podem nos lançar num pessimismo terrível. Mas também a crise é essa chance. Agora, o que colocou os discípulos nessa crise, vamos dizer assim? Três coisas, pelo menos, acontecem nessa última ceia, que são as bases da crise que os discípulos mergulham. A primeira coisa é que Jesus, aqui nessa última ceia, diz que vai para o Pai. Ele diz isso abertamente no verso 33. Jesus está se despedindo. A ideia de que Jesus vai se ausentar, não estará mais presente, que eles terão que enfrentar os dilemas, terão que enfrentar os religiosos que os perseguiam, que levantavam afirmações caluniosas contra Jesus, que diziam que Jesus era alguém que blasfemava contra Deus, que atentava contra a lei de Moisés. Agora eles teriam que lidar com isso sozinhos. A ausência, o anúncio de que Jesus vai se ausentar, é um dos pilares dessa crise que os discípulos vão viver. Veja se não é assim conosco, também nos dias de hoje. Algumas situações, algumas adversidades, algumas notícias ruins, alguns dias nublados parecem trazer para nós a sensação de que Deus está ausente. Esses dias parecem querer querer afirmar que não é verdadeiro a ideia de que Deus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus próximo, é Deus aqui do lado. Certas crises
nos trazem a sensação de que Deus está bem longe, ou de que pelo menos Deus não está olhando para o que nós estamos vivendo, não está atento para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para as nossas dúvidas, para a nossa insegurança. E os discípulos parecem mergulhar um pouco nisso, quando o acontecimento da ausência de Jesus vai caminhando para o seu clímax, para a sua consumação. O próprio Jesus vai viver isso, essa experiência também lá na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? O que Jesus anuncia para os discípulos e a experiência que ele sabe que os discípulos irão viver, não é nada que ele também não é nada diferente da experiência que ele irá viver na própria cruz. Porque o Deus que Jesus revela não é um Deus que pede de mim e de você algo que ele mesmo não tenha feito. Não nos proporciona experiências ou não permite a nós experiências que ele também não tenha experimentado. Essa experiência com a ausência de Deus é algo que Jesus vai experimentar também. É um Deus que sabe as dores que sentimos e conhece, porque também vai vivenciar algo semelhante. Então, um dos pilares da crise dos discípulos tem a ver com o fato de que Jesus vai se ausentar. E ele anuncia isso, ele diz isso. No capítulo 14 ele vai reforçar essa ideia. O capítulo 17 é uma oração que não diz contrário a essa ideia, que reforça essa ideia de que Deus vai se ausentar. Nós celebramos normalmente aos primeiros domingos de cada mês a ceia do Senhor, é um memorial. Celebramos em memória de Jesus. Essa ideia de que Jesus iria, e agora quando os discípulos se reunissem para partir o pão e tomar do cálice, eles se lembrariam, através do partir do pão, que o corpo de Jesus foi partido lá na cruz, foi moído lá na cruz. E ao tomar o cálice, que o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos seus pecados. Essa ideia da ausência. Agora, uma outra coisa é responsável, um outro pilar, um segundo, eu diria assim, compõe essa crise dos discípulos. Que segundo pilar é esse? Quando você chega no verso 21, Jesus faz um anúncio de algo surpreendente, que pega todos de surpresa. Qual é o anúncio de Jesus? Existe um traidor entre nós. Um de vocês vai me trair. Ora, veja, a igreja de Jesus, vamos chamar assim, porque a igreja de Jesus parece estar sucumbindo, porque Jesus vai se ausentar e agora Jesus anuncia que existe um traidor entre eles. Se você ir para o Salmo 55, você vai encontrar o salmista narrando uma experiência parecida, quando ele diz que queria ter asas como pomba e voar para o deserto, e ali ele se sentiria seguro. Porque não foi o inimigo que o ofendeu, mas foi o seu amigo, alguém próximo que andava e caminhava com ele. Não é à toa que Jesus, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus se angustiou em espírito. Então os discípulos estão ceando, eles ouvem que Jesus vai se ausentar e agora eles ouvem que há um traidor entre eles. E Jesus faz esse anúncio em angústia de espírito. Jesus faz esse anúncio em angústia de espírito. Ou seja, agora a deslealdade ganhou algum espaço entre os discípulos. Existe alguém que está maquinando, que está com o propósito de trair Jesus, de entregá-lo, de fazer de tudo para que ele venha sucumbir em seus projetos, em seus planos. Olha, veja,
isso coloca os discípulos em crise, porque agora a ideia é de que não estão todos caminhando na mesma direção, que existe pelo menos um que está com um propósito firme e claro de abandonar o barco, de não seguir em frente, de não ser fiel ao Mestre, de não dar ouvidos à sua voz, de não praticar as suas palavras. Alguém determinou trair Jesus. Isso coloca os discípulos numa crise. E agora? O que é que nós vamos fazer? O próprio Jesus está angustiado. Então, o que será que ocupou o coração dos discípulos nesse tempo, ao ver Jesus angustiado e fazendo esse anúncio? Bom, como se não bastasse, um terceiro pilar compõe essa crise, quando Jesus anuncia que vai se ausentar, e aí no final do capítulo 13, do verso 36 a 38, Jesus tem uma conversa com Pedro, onde Pedro diz que é capaz de ir com Jesus até a morte. Aí Jesus faz um outro anúncio surpreendente, que Pedro, antes que o galo cantasse, iria negá-lo 3 vezes. Ora, 3 vezes. Isso é significativo na cultura judaica, porque você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, que isso era um costume, um hábito, quando alguém fazia algo por 3 vezes, isso trazia a ideia de um ciclo pequeno que se fechava, a ideia de perseverança, ou também a ideia de algo feito em definitivo. Jesus está dizendo que Pedro irá negá-lo, mas não impulsivamente. Não vai dizer algo que significa negação e logo em seguida vai se arrepender, mas que Pedro vai insistir em negar. E que essa decisão vai ser algo definitivo. Não é à toa que no Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tu, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes, significa que ele definiu andar numa direção contrária à de Jesus, numa direção oposta à de Jesus, e não foi algo impulsivo meramente, não foi algo momentâneo, mas foi algo que perdurou. Pedro perseverou nesse propósito. Até que acontece que a oração de Jesus se consuma quando Jesus diz que eu rogarei ao Pai para quando tu te converteres. Até que Pedro se converte, muda a direção da sua caminhada, vindo agora em direção a Jesus novamente. Mas veja como isso coloca os discípulos em crise. A ausência de Jesus, a traição de Judas e a negação de Pedro. Pedro, que se mostrava tão interessado. Pedro, que se mostrava tão pronto a estar perto de Jesus, a aprender, tão disposto a abraçar tudo que Jesus dizia e pregava. Agora Jesus anuncia que Pedro irá negá-lo. O que será dessa igreja de Jesus? Essa é uma pergunta que talvez nós nos fazemos nesse tempo. O que vai ser da igreja de Jesus? Nesse tempo de pandemia, onde a gente não consegue mais se reunir no templo, onde nós não sabemos direito o que os irmãos estão fazendo, se eles estão orando, lendo a Bíblia, se eles estão levando em conta a palavra de Deus, ou se agora eles resolveram entrar em férias espirituais, nós não sabemos. Mas parece que o capítulo 13 descreve um quadro que não é igual a esse, mas pode nos fazer pensar em algo semelhante. Porque os discípulos, a igreja de Jesus, literalmente entra numa crise. Porque os acontecimentos ou as notícias que Jesus dá aos discípulos os deixa desorientados. Agora, no meio de tudo isso, no meio dessa crise que os discípulos caem,
A pergunta que surge para nós que nos enxergamos em uma crise nesse tempo de pandemia, nós que temos a sensação de que Deus se ausentou, nós que imaginamos ou testemunhamos de algum modo pessoas traindo a fé ou pessoas negando a fé. E aí a gente se pergunta se agora a igreja não está sucumbindo, se agora nós também não deveríamos aproveitar esse tempo que alguns estão negando ou traindo a fé e nos enveredarmos pelo mesmo caminho. E se não, qual é a palavra que Jesus tem para nós nesse tempo, onde ele parece tão distante, onde a igreja ou a comunidade parece estar sucumbindo, parece estar perdendo a força, parece viver uma espécie de caos, porque aquela realidade de antes agora não pode ocorrer mais. Qual é a palavra que Jesus tem? E aí eu quero convidar você para voltar os seus olhos para o verso 34 do capítulo 13, quando Jesus, em meio a tudo isso, diz o seguinte para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, Jesus não, nesse tempo de crise para os discípulos e quem sabe de crise para nós, de crise para aqueles que vêm caminhando na fé cristã, Jesus não garante que já eles vão voltar a sentir e ver sinais evidentes da presença de Deus. Não é isso que Jesus diz. Jesus também não diz que as traições vão se acabar. Jesus também não diz que as negações ao seu nome vão se acabar. Pedro é o primeiro e o último que vai me negar. Não há essa promessa. Mas o que há é um novo mandamento. O mandamento é que vocês se amem uns aos outros, não como a si mesmos. Repare bem, não como a si mesmos. Porque o nosso amor para conosco mesmo é muito incompleto, é defeituoso, é imperfeito. Repare que tem algumas pessoas que dizem que se amam, mas se maltratam tanto, mas se fazem mal, tomam decisões que prejudicam a si mesmas e prejudicam as pessoas a quem elas dizem que amam. E nós estamos sujeitos a isso. A dizer que amamos a nós mesmos e ao mesmo tempo nos maltratar tanto, nos descuidar tanto. E então Jesus propõe um novo mandamento. Que vocês se amem a si mesmos como eu vos amei. E que amor é esse com o qual Jesus ama os seus discípulos? O verso 1 dá uma pista quando diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. É um amor que não acaba. É um amor que não acaba. Não acaba mesmo quando a fidelidade de Judas acaba. Mesmo quando um dos seus amados decide traí-lo. É o amor que convida, porque quando João escreve o seu evangelho para as igrejas, alguns estudiosos dizem que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo imperador, sob as ordens do imperador Domiciano, que estabeleceu o culto a si mesmo, que exigia que fosse ele reconhecido como uma divindade e que então todos prestassem culto a ele. Como os cristãos não se dobravam a essa prática, sofreram perseguição. Então, essa palavra do evangelista, lembrando a última ceia, é como uma mensagem para os cristãos naquela época. O Senhor deu o exemplo para mim e para vocês, que nós amemos nossos irmãos até o fim. E alguém poderia dizer, mas e aquele irmão que está traindo a fé? E aquele irmão que está desonrando o nome de Jesus?
E aquele irmão que parece que nunca escutou o evangelho, porque é só olhar para como ele vive ou ela vive, a impressão que nós temos é que ele nunca escutou a palavra do evangelho. E aí Jesus diria: mas você deve amá-lo, porque eu amei os meus discípulos até o fim. Eu amei Judas até o fim. Eu amei Pedro, que me negou, que eu sabia que me negaria 3 vezes até o fim. Então, como é que nós enfrentamos a crise? Amando. E amando até o fim. E os que traíram, e os que negaram, e os que abandonaram a fé, Jesus diz: ame-os até o fim. Mas como é que nós vamos amá-los? Jesus nos mostra como nós podemos amar. Quando ele pega a bacia, a toalha e lava os pés dos discípulos. E ele serve os discípulos. Jesus não prega para Judas que, por exemplo, ele está em pecado. Jesus não chama Judas para uma conversa onde ele o exorta e o repreende severamente, mas Jesus decide, nesse momento, lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. E me parece ser esse o caminho de expressar o amor até para com aqueles que traem o evangelho e que negam a fé, servi-los. Ainda que nós encontremos ou entendamos que há algum tipo de ingratidão da parte desses, mas quem é que alguma vez não expressou ingratidão? Quem é que em algum momento nunca se revelou ingrato para com Deus e para com os outros em algum momento? Então, o convite de Jesus para os discípulos no tempo de crise é que eles fossem a expressão da presença de Jesus no mundo. Jesus fisicamente estaria ausente. E agora os discípulos teriam o desafio de eles manifestarem a presença espiritual de Jesus. Não é à toa que a igreja é chamada do corpo de Cristo na terra. Então agora Jesus não está dizendo: vocês vão, quando sentirem minha ausência, quando tiverem a sensação de que eu estou longe, orem porque eu vou dar a sensação para vocês que agora eu estou perto, estou do lado. Não existe essa promessa. Mas existe um desafio de Jesus para os seus discípulos, que eles amem uns aos outros, para que eles sejam a manifestação da presença de Jesus para o mundo. Para o mundo. De que eles sejam a manifestação de Jesus para a vida daqueles que estão traindo a fé, que estão negando a fé, que estão se afastando da fé. Porque Jesus, ou o Jesus que eles conheceram, não é um Jesus que faz conforme a vontade deles, mas é um Jesus que faz conforme a vontade do Pai que está no céu. Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Quero te convidar para você colocar a sua vida. Talvez você tenha vivido algumas crises. Talvez nesse tempo você sente ou tem a sensação de que Jesus está ausente. Porque ao olhar para os lados, o que você identifica são sinais da ausência de Deus. Sinais da ausência. Quando você olha para os lados, você percebe gente se afastando da fé. Gente se achegando, mas também gente se afastando. E pessoas que você não esperava. Você identifica homens e mulheres negando a fé cristã, a fé em Cristo. Isso te abate, te põe em crise. Mas o convite do Senhor para mim e para você é que nós sigamos amando, servindo, amando, servindo e amando. Vamos orar. Glórias a Ti, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, nesse tempo. Te louvamos porque em tempos onde
temos a sensação de que o Senhor se ausentou por conta das situações que não são favoráveis, por conta de vermos pessoas se afastarem da fé, percebemos irmãos e irmãs à semelhança de Pedro negarem a fé ou traírem a mensagem do Evangelho de algum modo. Nós somos abalados, nosso coração se angustia às vezes. Nosso coração se angustia também quando nós percebemos em nós mesmos também reações parecidas com a de Pedro ou com a de Judas. Quando não se trata do outro, quando trata-se de nós mesmos. Quando nós parecemos, ou nosso coração parece querer trilhar o mesmo caminho de Judas ou de Pedro. Mas nessa hora nós te rogamos, Senhor, assim como tu prometeste, derramaria do teu Espírito. Nós te pedimos que esse Espírito que é santo se derrame abundantemente sobre nós, para que nós aprendamos a viver esse novo mandamento, que não é amar a nós mesmos, que não é amar o próximo como nós mesmos, porque o nosso amor é imperfeito, nosso amor é falho, é corruptível. Nosso amor não serve de padrão, mas o desafio é amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, com amor sacrificial, com amor que não acaba, com amor que não impõe condições, com amor que não se dobra às circunstâncias, com amor que não é vencido nem pelas traições, as negações, com um amor que é mais forte do que a morte, um amor que lança fora todo medo, um amor que é a própria manifestação da presença daquele que é amor. Nós te rogamos, ó Pai, nesses tempos de pandemia, o teu Espírito nos envolva e nos dê a coragem para que nós aprendamos o caminho do amor de Jesus, para que nós não tenhamos vergonha de amar, não tenhamos medo de amar, para que nós não retrocedamos na caminhada de amar, Pai, uns aos outros, a fim de que as nossas relações, ainda que com tantas restrições nesse tempo, as nossas relações sinalizem que nós fomos alcançados pelo poder da cruz de Cristo, que o Senhor abriu os nossos olhos para que nós enxergássemos o que sem Ele, o que sem a cruz de Cristo nós jamais enxergaríamos. Que nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto de Ti, nós carecemos tanto da Tua glória, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, age em nossos corações. Aleluia, Senhor. Melhores, Senhor. E nesse período, Senhor,
o Senhor te encha de paz, de graça, de força, de coragem para prosseguir, para que mesmo em dias maus e difíceis haja uma voz dentro de você, dentro de mim, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que o Espírito Santo de Deus ministre a você, a mim, nos ensinando esse caminho, que é amar como Jesus nos amou. Amar quem traiu a fé, amar quem traiu a nossa confiança, amar quem negou a fé, amar até o fim. Que o Deus que é Pai, que o Deus que é Filho, que é Espírito Santo, sopre sobre você e a sua casa e te abençoe com vida abundante, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique na paz.